Responda a seguinte pergunta: você deseja ter sucesso? Sucesso financeiro, profissional, intelectual e espiritual? Se a sua resposta é sim, o que eu tenho para falar foi feito especialmente para você. Me chamo Samuel Vinícius. Estou aqui para te dizer que uma das melhores maneiras para se alcançar objetivos é seguir os passos daqueles que já alcançaram o que você deseja. É pensando nisso que hoje irei trazer para você o exemplo de Salomão. Mas quem foi Salomão? Salomão foi autor de 3.000 provérbios, de mais de 1.000 canções. Foi botânico, biólogo e era o homem mais rico e sábio entre todos os seis de sua época. Salomão, enquanto foi fiel a Deus, teve muito sucesso. E como o sucesso deixa pistas, a partir de agora iremos estudar mais sobre a vida deste grande personagem bíblico. Iremos entender quais foram os motivos deste grande sucesso. Mais precisamente, agora iremos conhecer os 7 segredos do sucesso de Salomão. Primeiro segredo do sucesso: Salomão buscou a sabedoria. Veja que Provérbios 3, 13 a 14 diz: como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Responda: qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? Qual é a sua grande meta espiritual, familiar e financeira? Seja qual for o seu desejo, provavelmente a sabedoria é o melhor caminho para trazê-lo à realidade. Salomão conhecia essa verdade. Salomão viveu essa verdade. Salomão colheu os frutos dessa verdade. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é saber fazer. É conhecimento colocado em prática. Muitos se gabam pelo conhecimento que possuem, mas conhecimento sem prática, sem ação, não vale nada, não presta para nada. Provérbios 13:16 diz que todo homem prudente age com base no conhecimento. É comum olharmos o sucesso dos outros e dizermos: nossa, eu queria ser assim, eu queria ter isso, eu queria esse conhecimento. Muitos desejam o palco daqueles que possuem sucesso, mas pouquíssimos desejam os bastidores do sucesso. O músico, para se tornar excelente, passa horas todos os dias estudando teoria e execução. Um bom pregador investe diariamente no estudo da palavra e em seu relacionamento com Deus. Um atleta de ponta treina a exaustão todos os dias. Percebe? Em todos os exemplos que citei, a construção do sucesso se dá quando ninguém está vendo. O sucesso do músico, do pregador e do atleta se dão na busca diária pela sabedoria, pela excelência. Escute o que tem a dizer. Não espere que Deus faça o que você pode fazer. É Ele quem dá o dom, mas a lapidação do dom é tarefa sua. Jesus ressuscitou Lázaro, mas competiu aos homens a remoção da pedra do túmulo. Só Jesus pode ressuscitar, mas arrastar a pedra estava ao alcance dos homens. A sabedoria de Salomão não foi apenas recebida de Deus, mas também foi buscada incessantemente por Salomão. O resultado, você já sabe, ele se tornou a principal referência bíblica em sabedoria e riqueza. Dirigiu Israel por um longo período de paz e ordenou a construção do grande templo ao Senhor, também conhecido como Templo do Rei Salomão. Segundo segredo do sucesso, Salomão conhecia suas limitações. A parte B do versículo 7 de 1 Reis 3 diz o seguinte: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Após a morte de Davi, coube a Salomão assumir o reinado de Israel. Mas ele sabia que ainda não estava pronto, que ainda não conhecia o que era necessário para tal tarefa.
Conhecer suas limitações é um dos segredos para o sucesso. Como Sócrates já disse, o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Infelizmente, vivemos em um mundo onde é errado dizer não sei. Em uma sociedade que acredita no dito popular, se conselho fosse bom, seria vendido. Estamos rodeados de pessoas que agem como se soubessem todas as coisas. Em Oséias 4, versículo 6, está escrito o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se você deseja tirar seus sonhos do papel e realizá-los, reconheça o que você não sabe. Paulo Vieira sempre fala o seguinte: aquilo que você não tem é pelo que você não sabe. Ao reconhecer o que você não sabe, busque saber. Foi isso que Salomão fez. Ele reconheceu que ainda não era capaz de governar, mas pediu e buscou sabedoria para governar. Terceiro segredo do sucesso: Salomão tinha mentores. Provérbios 1, versículo 5 diz o seguinte: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Já disse, mas vou repetir: o sucesso deixa pistas. E os mentores estão aí para revelar essas pistas. Mentores são aquelas pessoas que estão ou já tiveram onde você deseja estar. São pessoas que, além de saberem como realizar, sabem como transmitir essa informação. Mentores são como pontes para o seu futuro. Pontes que viabilizam ou encurtam sua jornada rumo a grandes conquistas. Salomão tinha e recomendava que todos tivessem mentores e que ouvissem atentamente seus conselhos. Veja, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. É o que diz Provérbios 19, 20. Tudo leva a crer que Davi foi um dos grandes mentores de Salomão, conforme vemos em 1 Reis 2, do versículo 1 ao 4. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde queres que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Quarto segredo do sucesso: Salomão não se apressava. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A construção do templo é indiscutivelmente um dos grandes feitos do reinado de Salomão. Mas você sabe quanto tempo demorou para completar tal obra? 7 anos. Isso mesmo, demorou 7 anos para completar a construção do templo. Conforme vemos em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Imagine trabalhar em uma obra durante 3 meses, 1 ano, 5 anos e somente no 7º ano vê-la finalizada. Difícil? Existem sonhos que demandam tempo. Pensando nisso, você sabe quanto tempo será necessário para construir o seu sonho? E mais, você está disposto a perseverar ao longo deste tempo? Para gerar um filho é necessário um pai, uma mãe e 9 meses. Não há como fazer um filho em 1 mês colocando 9 pais. Este exemplo retrata muito o processo temporal de construção de alguns sonhos. Em se tratando de sonhos financeiros, é importante conhecer o poder do tempo, usá-lo a seu favor e ter paciência.
Como disse Gustavo Cerbasi no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, tempo e dinheiro são os elementos básicos da receita. Quanto mais vocês tiverem um deles, menos precisarão do outro. De forma prática, darei o seguinte exemplo. Investindo 10 mil com retorno de 1,2% por mês, daqui a 30 anos você terá mais de 700 mil reais. Está aí o poder multiplicador do tempo nas finanças. É claro que este é apenas um exemplo didático, visto que não levei em consideração os impostos e a inflação do período. Daqui a 30 anos, 700 mil valerá bem menos do que vale hoje. Mas, mesmo sendo um exemplo didático, serve para mostrar que ter paciência e usar o tempo a seu favor é uma das chaves do sucesso financeiro. Me responda uma coisa: quantos aposentados milionários você conhece? Provavelmente, pouquíssimos ou nenhum. Você sabia que investindo apenas R$ 85 mensalmente, com uma taxa de retorno de 1% ao mês, em 40 anos você se tornaria um milionário? Com apenas R$ 85 por mês, você terá mais de R$ 1 milhão. E R$ 1 milhão, aplicando em um investimento que rende 1% ao mês, renderá R$ 10 mil mensais. Ou seja, não há por que confiar sua aposentadoria ao governo, que muda as regras a todo momento. Se eduque financeiramente, aprenda a investir seu dinheiro e conquiste a sua independência financeira, criando você mesmo a sua aposentadoria. Quinto segredo do sucesso: Salomão aprendeu com as tragédias que viveu. Romanos 5, versículo 3 e 5 dizem o seguinte: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tem gente que pensa que existe uma nuvem negra pairando sobre sua cabeça. Assim acreditam que tudo de errado que possa acontecer, vai acontecer e nada poderá ser feito para evitar. Este pensamento serve como uma muleta, como uma desculpa para uma vida desastrosa. Pessoas que pensam assim esquecem que todos estão sujeitos a imprevistos, conforme vemos em Eclesiastes 9, versículo 11. Retornei para ver debaixo do sol, que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco os entendidos que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor. Por quê? Ele explicou: porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Já que imprevistos acontecem para todos, você tem duas opções: se vitimizar ou aprender com eles e seguir em frente. Analise a vida de Salomão. Podemos dizer que as tragédias o acompanharam de perto. Davi, seu pai, assassinou o primeiro marido de sua mãe, Betseba. A irmã de Salomão foi estuprada por um de seus irmãos. E como se não bastasse, seu irmão Absalão tentou destruir o reinado de seu pai. Vê a quantidade de problemas que Salomão enfrentou no meio de sua família? Para alguns, viver com tudo isso seria sinônimo de fracasso em todas as áreas da vida. Mas não foi assim para Salomão, que aprendeu com os problemas que viveu. Um dos versículos mais belos, na minha opinião, é o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Você pode olhar para as adversidades que tem enfrentado e desanimar. Achar que para você resta o sofrimento e a amargura. Por outro lado, você pode tomar este versículo como uma verdade em sua vida e notar que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o seu crescimento e promoção. Do mesmo modo que Salomão superou e aprendeu com os problemas que viveu, espero que você siga este exemplo.
Sexto segredo do sucesso: Salomão fazia e seguia planos. Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Estima-se que o custo da construção do templo, liderada por Salomão, apenas em materiais de ouro e prata, foi de 550 bilhões de reais. Não há como realizar uma obra dessa magnitude sem planos detalhados. Salomão recebeu de Davi, seu pai, a planta do templo, prevendo o peso dos utensílios de prata, ouro e bronze. Também recebeu instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo, o que vemos em 1 Crônicas 28:13. Baseado nisso, ele seguiu à risca todas as plantas e executou a obra. Se não seguisse os planos que Deus deu a Davi, certamente não teria êxito nessa tarefa. Com você não deve ser diferente. Se deseja realizar algo, um plano é necessário. Falando a respeito de finanças pessoais, se deseja sair das dívidas, gastar melhor o seu dinheiro, ou mesmo realizar sonhos financeiros, tais como a aquisição de uma casa própria ou a realização de uma viagem, você precisará de um plano. Sétimo segredo do sucesso: Salomão sabia o que queria. Filipenses 3,14 diz o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por mais óbvio que pareça, muitos não conquistam nada de relevante por não saberem o que realmente desejam. Poucos sabem exatamente o que querem, e por isso pulam de galho em galho sem se comprometerem firmemente com nenhum objetivo. Certamente, você conhece pessoas que agem assim. Pessoas que a todo momento mudam de namorado, emprego e igreja. É claro que existe tempo oportuno para mudanças, mas mudar a todo tempo é sinônimo de indefinição. Salomão era bem definido. Ele sabia exatamente o que desejava. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Salomão respondeu: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra, dirigida a Davi, meu pai, concretizou-se, e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para os governar com competência. Porque quem seria capaz de dirigir sozinho uma tão grande nação como esta? O desejo de Salomão era saber governar com competência a nação. Por saber bem o que desejava, na hora certa, fez o pedido certo a Deus. É desse modo que deve ocorrer com você. É preciso que você conheça seu sonho, pois ele guiará boa parte das suas decisões. Se seu objetivo é morar no exterior, provavelmente você não comprará uma casa financiada em 30 anos. Se deseja conquistar a independência financeira o mais rápido possível, você não comprará um carro de luxo. Se seu sonho é ser missionário na África, você provavelmente não prestará um concurso público. Com isso, finalizamos os 7 segredos do sucesso de Salomão. Espero que tenha ficado claro para você que uma das maneiras mais eficientes para se alcançar o que se deseja é seguir os passos daqueles que já alcançaram. Ao estudar a vida de Salomão e colocar em prática seus princípios, você certamente experimentará grandes benefícios. Ande com os sábios e será sábios, é o que diz Provérbios 13:20. Se você deseja se aprofundar em conhecer os segredos do sucesso de Salomão, recomendo que leia e estude o livro de Provérbios de Salomão. São apenas 31 capítulos. Lendo e estudando um capítulo por dia, em um mês, você completará a leitura. Scott conta no livro O Homem Mais Rico que Já Existiu
que, ao conhecer o livro de Provérbios, passou a estudá-lo e aplicá-lo no seu dia a dia. Com isso, sua vida foi completamente transformada em todas as áreas. Salomão registrou no livro de Provérbios um verdadeiro tratado de sabedoria para todos aqueles que querem ter sucesso na vida. Então, se seu desejo é obter sucesso em qualquer área da vida, estude e aplique os princípios de Salomão. Se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe com seus amigos. Deixe também sua dúvida ou opinião nos comentários abaixo. Para você não custa quase nada, mas para mim é extremamente importante, pois seu comentário me guiará na produção de novos conteúdos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!